Neste vídeo você verá mais um caso criminal e misterioso que teve uma grande reviravolta para ser solucionado. Esse foi o caso de Jéssica Riringa, a garota do posto. Aqui no canal sempre estou narrando casos criminais reais, mistérios e desaparecimentos. E se você curte vídeos assim, com essas informações de casos criminais reais, se inscreva no canal para receber vídeos novos. Recado dado, agora vamos ao caso. Jéssica Riringa tinha 25 anos na época do caso. Ela morava com seu noivo, chamado Dakota, e o filho de 3 anos do casal. Jéssica era uma mulher descrita como comunicativa e que tinha muitos amigos. Ela trabalhava em uma loja de conveniência de um posto de gasolina, e o seu noivo estava desempregado na época. Jéssica trabalhava nessa loja no período noturno, saindo da loja por volta da meia-noite. Ela tinha uma boa fama de ser muito simpática, esforçada e trabalhadora. Daquele tipo que fazia de tudo para cuidar muito bem de si, do filho e do amado noivo. Por ser muito comunicativa, Jéssica se dava muito bem com seus clientes. Ela costumava conversar sempre com eles e já tendo até mesmo conquistado uma relação de amizade com alguns dos que frequentavam o posto e a loja de conveniência. E no dia 26 de abril de 2013, o seu dia parecia começar normalmente como qualquer um outro. Jéssica começou suas atividades habituais de rotina e nada estava diferente do que era todos os dias. Porém, neste mesmo dia, um dos clientes que sempre conversava com a Jéssica no posto de gasolina passou lá para abastecer o carro por volta das 23 horas e tudo estava normal. Nos Estados Unidos, o cliente chega ao posto para abastecer e lá não tem frentistas no posto para receber os clientes, colocar o combustível e tudo mais. É o próprio cliente que abastece seu carro e já paga na maquininha que fica ali no local para realizar o pagamento com o seu cartão. Porém, se o cliente precisar pagar em dinheiro em espécie, ou se por algum acaso acontecer algum problema na maquininha, o cliente precisa se dirigir até a loja de conveniência para realizar o pagamento diretamente para a atendente. Então, nesse dia, esse cliente encheu o tanque do carro e na hora do pagamento houve algum problema com a maquininha. E então ele precisou ir até a loja de conveniência onde a Jéssica trabalhava para pagar diretamente para ela conforme o procedimento normal. Acontece que esse cliente entrou, procurou pela atendente na loja, que era a Jéssica, mas não a encontrou. Ele olhou, andou pelos corredores da loja e não a viu. E como ele a conhecia, ele a chamou pelo nome, mas também não teve resposta. Ele ainda foi aos fundos do corredor, olhou em uma salinha que havia ali e nenhum sinal da Jéssica. Esse homem era um cliente recorrente da loja. Ele sempre passava por lá e sabia que não era normal aquilo. Ele nunca havia encontrado a loja vazia antes e ele achou tudo aquilo muito estranho. Ele sabia que a loja não costumava e nem podia ficar sozinha. Então, ele estranhou tudo aquilo. E para piorar ainda mais a sua preocupação, ele notou que a gaveta do caixa estava aberta, com todo o dinheiro da loja ainda lá dentro da gaveta. E a bolsa da Jéssica se encontrava bem ao lado da gaveta. Esse cliente, que inclusive era um dos clientes que havia se tornado colega da Jéssica, por sempre a ver por ali e conversar com ela, ele achou toda aquela situação bem estranha, bem anormal e decidiu ligar para a polícia e relatar o que estava acontecendo. Na ligação que ele fez às 23 horas e 7 minutos, esse cliente informou que, na verdade, ele não sabia bem ao certo
se era ou não uma situação de emergência, mas que ele estava achando muito estranho o que estava se passando na loja de conveniência do posto de gasolina que ele foi abastecer. A polícia chegou ao local em 20 minutos para checar o que estava acontecendo. E ao observar o local, os policiais também acharam tudo muito estranho. Porém, os investigadores, além de notarem o dinheiro na gaveta e a bolsa da Jéssica ao lado, os policiais notaram que dentro da bolsa dela havia a quantia de $400. Em uma das salinhas dos funcionários da loja da conveniência, tinha uma jaqueta da Jéssica e o carro dela ainda estava estacionado no estacionamento da loja. Ao lado de fora do posto, os policiais ainda encontraram uma mancha escura no chão que parecia ser sangue. Foi colhida uma amostra para análise e o caso ficou realmente mais estranho e preocupante. A polícia logo descartou a possibilidade de um roubo, porque todo o dinheiro da bolsa da Jéssica e do caixa estavam lá intactos. Tudo indicava que a Jéssica poderia estar correndo perigo. A primeira pessoa com quem a polícia fez contato foi com o noivo da Jéssica, o Dakota. Afinal, eles moravam juntos e ele era a pessoa mais próxima dela. Seu noivo disse que não sabia de nada que estava acontecendo e informou que ele tinha ficado em casa cuidando do filhinho do casal durante toda a tarde e a noite daquele dia e que não tinha saído em momento algum. Ele ainda completou que não poderia sair de casa até porque o casal tinha apenas um carro e a Jéssica tinha ido trabalhar com o carro. Após o interrogatório básico com o Dakota, a polícia entrou em contato com a gerente do posto. O posto não tinha câmeras de segurança para averiguação, mas imagens de segurança localizadas a aproximadamente 1,6 quilômetros do local avistaram uma minivan prata correndo em alta velocidade às 23h04 da noite. Conversando então com a gerente do posto para saber se ela sabia de algo estranho que pudesse ter acontecido nos últimos dias, ela disse que a Jéssica era uma ótima funcionária, que tudo estava normal nos últimos dias, tudo tranquilo, mas que naquela noite específica tinha acontecido sim uma coisa que tinha deixado ela em alerta e um pouco intrigada. A gerente da loja não trabalhava no mesmo horário que a Jéssica. Ela trabalhava durante o dia e a Jéssica à noite. Mas algumas vezes ela costumava passar por lá pelo posto à noite para abastecer o seu carro pessoal. E nessa noite ela passou lá de carro com o seu marido por volta das 23h da noite e notou algo bem incomum e que chamou muito a sua atenção. Ela viu uma minivan estacionada nos fundos do posto e tinha um homem que parecia estar se mexendo para ajeitar alguma coisa que ela não conseguiu identificar o que era na parte de trás da minivan. A gerente então resolveu encostar o seu carro para poder prestar mais atenção no que estava acontecendo, se tinha alguma coisa errada por ali, até porque ela não se lembrava de ver aquele cliente da minivan por ali antes, e principalmente nos fundos do posto. Ela ainda observou a situação por mais alguns minutos, até que o tal homem terminou de ajeitar o que ele estava ajeitando ali na parte de trás da minivan, voltou para o assento de motorista e foi embora dirigindo a sua minivan. Ela então observou tudo por mais alguns instantes e não viu mais nada que chamasse a sua atenção. Então ela e o marido foram embora. A pedido da polícia, ela deu todas as descrições da minivan, como qual era o modelo e a cor, e também fez um retrato falado de como seria esse homem que dirigia a minivan.
O homem do retrato falado não foi reconhecido por ela e nem por nenhuma pessoa que costumava frequentar o posto. Todas as pessoas disseram que nunca tinham visto aquele homem antes. Os familiares da Jéssica também não o reconheceram como um possível conhecido ou amigo dela. Absolutamente ninguém reconheceu esse tal homem. Então, no dia 1º de maio, a polícia divulgou o retrato falado para que as pessoas da população em geral pudessem ver e talvez alguém pudesse dar uma pista sobre o caso. Muitas pistas foram levadas até a polícia por diversas pessoas diferentes. Porém, quando os investigadores iam averiguar, descobriam que se tratava de pistas falsas e nenhuma delas leva a algo que pudesse solucionar o caso. A polícia averiguou também as transações feitas pela caixa registradora lá da loja de conveniência, para ver os horários das vendas que a Jéssica fez naquele dia e qual teria sido a última venda feita. Eles descobriram que a última venda feita pela Jéssica foi às 22h54 da noite, na qual ela vendeu um cigarro. Então, tudo indica que o desaparecimento dela aconteceu muito rápido e em um espaço de tempo muito curto, porque ela realizou uma venda às 10h54 para um cliente e às 11h07 outro cliente ligou para relatar o desaparecimento dela. E em algum momento entre o momento da venda e o momento da ligação, a gerente passou de carro na rua do posto e viu aquele homem misterioso com a minivan. Tudo indicava que aquele homem desconhecido estava sequestrando a Jéssica exatamente naquele momento. Em 8 de maio, saíram os resultados dos testes feitos naquela amostra que acreditavam que poderia ser sangue, e foi comprovado que realmente era sangue e que ele pertencia a Jéssica. Todas as pessoas próximas a Jéssica foram investigadas e interrogadas, inclusive clientes que frequentavam ao posto e a loja de conveniência, e ninguém informou nenhuma informação que ajudasse a solucionar o caso. Ela foi procurada em rios e matas mais afastadas da região. Utilizaram até mesmo cães farejadores e nenhuma pista de Jéssica foi encontrada. Infelizmente, mesmo com todo o empenho dos investigadores em descobrir o que tinha acontecido, eles não conseguiam pistas concretas que levassem ao seu paradeiro, ou então, pelo menos, a entender o que havia acontecido com a Jéssica nos primeiros 7 meses de buscas. Até que depois que se passaram esses 7 meses de busca sem nenhuma pista concreta, o investigador do caso, certo dia, resolveu conversar mais uma vez com a mãe da Jéssica para ver se ela não se lembrava de algum novo detalhe ou de qualquer coisa que ela não tivesse dito antes. E durante essa conversa, a mãe dela perguntou se eles não tinham conseguido tirar nenhuma dica importante ou alguma pista do diário da Jéssica. O investigador se mostrou então bastante surpreso, porque ele não sabia nem mesmo da existência desse diário. Então, a mãe dela disse que a Jéssica tinha um diário, onde ela escrevia todas as suas coisas pessoais, e que assim que a Jéssica desapareceu, ela, a mãe da Jéssica, tinha entregado o diário para o noivo da Jéssica, o Dakota, e pediu para ele entregar para os investigadores investigarem. O investigador então disse que não, o noivo dela não tinha entregado nenhum diário. E isso soou bastante suspeito para a polícia, que imediatamente foram até o Dakota buscar esse diário. Então, já com o diário em mãos, eles leram e descobriram então que as pessoas próximas a Jéssica e ao noivo dela não sabiam de muita coisa envolvendo o casal. Inclusive, até mesmo a família dela não desconfiava de nada,
mesmo eles já conhecendo o Dakota há vários anos. Em seu diário, a Jéssica reclamava que ela não estava feliz com a vida que ela levava, que ela estava se sentindo sobrecarregada por ter que trabalhar tanto, cuidar do filho e sustentar o noivo e a casa sozinha. E além de tudo isso, ela relata no diário também que o noivo dela tinha um comportamento bastante agressivo, abusivo e controlador. Os dois tinham apenas um celular, pois o Dakota dizia que isso deveria ser assim para eles economizarem, mas na verdade, pelo que ela dizia no diário, era para ele poder controlar todas as pessoas com quem ela falava, até mesmo as redes sociais dela, e qualquer coisinha já era motivo para briga, porque ele tinha muitos ciúmes dela. As brigas eram muito recorrentes entre os dois. Inclusive, uma vez, o Dakota chegou até mesmo a agredir, pressionando ela no chão na frente do filho de apenas 3 aninhos do casal. Ele também controlava todos os horários dela, com quem ela falava, e tudo na vida dela tinha controle. Até mesmo o dinheiro do casal era controlado por ele. Mesmo sendo ela quem trabalhava, era ele quem administrava tudo. Então, devido a esse comportamento deles, os registros do diário dela despertaram um alerta na polícia, que acharam tudo muito estranho, e por isso, logo o Dakota foi interrogado mais uma vez. Ele então já sabia que o novo interrogatório se tratava disso, porque ele tinha lido o diário que ficou em sua posse durante todo esse tempo. E ele disse que realmente ele tinha um comportamento abusivo, agressivo e controlador, mas que apesar de tudo isso, ele não tinha nada a ver com o desaparecimento da noiva. A polícia então chegou um pouco mais a fundo, mas realmente não tinha nenhuma prova que ligasse ele a este caso, e realmente ficou comprovado que ele estava em casa, que ele não foi ao posto de gasolina naquela noite em que tudo aconteceu. E então, mais uma vez, descartaram ele como suspeito. Mais um tempo se passou e os investigadores sempre procuravam por novos suspeitos, vários criminosos sexuais da região que poderiam ter as suas vítimas naquele mesmo perfil da Jéssica foram investigados, mas nada concreto foi encontrado. Até que faltava apenas 10 dias para se completar 3 anos do desaparecimento da Jéssica, o caso finalmente teve uma reviravolta. Na madrugada de 16 de abril de 2016, uma menina de 16 anos estava voltando para casa sozinha após sair de uma festa, quando foi abordada por um homem desconhecido que tentou raptá-la. Ela estava andando sozinha na rua deserta, voltando para casa, quando o homem, em uma minivan, se aproximou dela, oferecendo o celular dele para ela ligar para alguém e buscá-la, porque já era tarde e era muito perigoso para ela ficar andando sozinha naquele horário no meio da rua. Ela então aceitou o celular e, quando se aproximou da minivan para pegar o aparelho, esse homem já perguntou para ela se ela não queria entrar no carro e ficar aguardando alguém chegar para buscá-la. E enquanto isso, ela ficava ali, com ele dentro do carro esperando, ou ele poderia dar uma carona para ela, só mesmo para que ela não ficasse sozinha lá na rua. Ela então mais uma vez aceitou a ajuda desse homem e entrou na minivan. Mas ao ela entrar, ele trancou todas as portas da minivan, apontou uma arma para ela e a ameaçou, dizendo que era para ela ficar quieta, e saiu dirigindo rapidamente do local. Ela com certeza ficou desesperada e perguntou para ele se não podia abrir a janela porque ela não estava conseguindo respirar. E ele abriu a janela para ela. Nesse momento, ela aproveitou e saltou do carro em movimento e saiu correndo e gritando, pedindo socorro, até que foi socorrida por uma pessoa que morava ali nas redondezas. Ao prestar a queixa para a polícia, ela passou todas as descrições
de como era esse homem que tinha atacado e também todas as descrições da minivan. Os policiais mostraram então para ela fotos de alguns suspeitos que tinham as descrições e os veículos parecidos com as descrições que ela relatou. E logo essa menina reconheceu com certeza absoluta qual era o homem que tinha lhe atacado. Esse homem era Jeff William. Ele tinha 46 anos na época e trabalhava no turno da noite em uma fábrica de cadeiras bem próxima ao posto de gasolina em que a Jéssica trabalhava. Ele tinha uma minivan do mesmo modelo e na mesma cor que foi descrita pela gerente da Jéssica, que viu aquela minivan na noite do desaparecimento da Jéssica. Ele também se parecia muito com o retrato falado que a gerente da Jéssica havia feito. Ele tinha ficha na polícia por excesso de velocidade e uma acusação de uma mulher que o acusou de ter lhe assediado dentro de um estacionamento. Todas essas informações foram muito suspeitas para a polícia, que logo emitiram um mandado de buscas para a minivan e também para a casa do Jeffrey. Na minivan dele, coisas muito estranhas, suspeitas e perturbadoras foram encontradas. Tinham cordas, algemas, correntes, barras de ferro, insulina, comprimidos, uma arma, seringa, entre outros objetos. Na casa dele foram encontrados mais conteúdos desse tipo, além de conteúdos inapropriados. No computador dele também foi encontrado muito conteúdo inapropriado, incluindo infantil, e vídeos de mulheres sendo maltratadas de diferentes formas. Tinham vídeos de mulheres tendo suas vidas tiradas, e alguns era notório ser apenas uma encenação, mas em outros pareciam ser verídicos. Em 17 de maio, ele foi preso, então pela tentativa de sequestro contra a menina de 16 anos e também pela posse de todo aquele conteúdo ilegal encontrado em seu carro e em seu computador. Ele se tornou também o principal suspeito no caso da Jéssica e em outros casos não solucionados de crimes contra mulheres que aconteceram ali na região. Isso tudo graças a todo aquele conteúdo que foi encontrado em seu computador. Ele também foi acusado de tirar a vida de Rebecca Sue, de 36 anos, em 29 de junho de 2014. Nesta data, enquanto Rebecca praticava uma corrida, ela foi atingida na cabeça e deixada na beira da estrada. O seu caso ficou sem solução por anos, pois não haviam pistas e nem testemunhas. Porém, a polícia encontrou evidências que ligavam Jeffrey não apenas ao caso da adolescente de 16 anos, mas também ao caso de Rebecca e de Jéssica. O que pesou mais ainda contra ele foi que, procurando mais a fundo no seu computador, os investigadores encontraram uma pasta que continha as iniciais VICS, que eles acreditam que seja a abreviação da palavra vítima em inglês. Dentro desta pasta tinham vários arquivos e outras subpastas com outros títulos, e dentro de uma delas tinha as iniciais JLH, que poderia muito bem ser as iniciais Jessica Lynn Heringer. Dentro desta pasta tinham vários arquivos e outras subpastas com outros títulos, e dentro de uma delas tinham as iniciais JLH, que poderiam muito bem ser as iniciais Jessica Lynn Heringer. Dentro desta pasta tinham outras coisas e mais conteúdo inapropriado de todos os tipos, e fotos de uma mulher muito parecida com a Jéssica. Além de fotos da Jéssica, havia no computador fotos de Rebecca, a mulher que foi atacada enquanto corria. Investigando seu cartão de crédito,
Foi constatado que ele havia feito mais de 15 compras no posto de conveniência antes do caso ocorrido com Jéssica. Foi descoberto que no dia que aconteceu o desaparecimento de Jéssica e também no dia seguinte, o Jeffrey não compareceu ao seu trabalho, o que chamou a atenção dos seus colegas de trabalho porque ele não justificou a sua ausência. A polícia concluiu que Jeffrey conhecia bem o posto e sabia que não tinham câmeras de segurança. Ele teria atraído Jéssica para a parte de trás do posto e lá ele a agride com a mira laser, que era a arma que ele tinha deixado partículas no local, que mais tarde a polícia encontra e verifica que se encaixa perfeitamente com a mesma arma encontrada em seu carro quando abordou a jovem de 16 anos. Então, ao agredir a Jéssica, ele a teria colocado em sua minivan e a levado até a casa vazia de seu avô, que ficava próxima ao posto, sendo aí o local no qual ele realiza suas maldades contra Jéssica. Então a polícia já teve mais certeza que ele poderia sim ser o culpado do caso Jessica Heeringa. Com todas essas descobertas, apareceram testemunhas, clientes do posto de gasolina, que disseram que já tinham sim visto ele por lá antes, e também colegas de trabalho dele, que foram entrevistados e interrogados, contaram que às vezes ele os chamava para ir até o posto tomar alguma coisa no intervalo de trabalho ou após o expediente. Os investigadores queriam muito acusar ele pelo caso de Jéssica, mas eles ainda não tinham nenhuma prova realmente concreta. Então eles foram interrogar familiares e algumas pessoas mais próximas de Jeffrey. Durante o interrogatório de um primo dele, descobriram algumas coisas ainda mais perturbadoras. Esse primo se chama Kevin e disse que no dia 27 de maio de 2013, apenas um dia após o desaparecimento de Jéssica, ele recebeu pela noite uma ligação do Jeffrey, convidando ele para ir até a sua casa porque estaria acontecendo uma festa por lá. Então ele foi até lá e, chegando na residência, ele achou estranho porque não tinha ninguém e nenhum movimento de festa. Mas mesmo assim ele entrou e o Jeffrey o levou até ao porão. Chegando nesse porão, ele viu uma mulher que também era muito parecida com a Jéssica. Essa mulher estava sem suas roupas e estava deitada de bruços, com as mãos algemadas nas costas. Ela não se movia, parecendo que já estava sem vida. O Jeffrey então contou para o primo que tinha sequestrado aquela mulher. Tinha tido algum contato mais íntimo com ela, sem o seu consentimento, e que ela realmente já não tinha mais vida. Ele disse que Jeffrey a chamava de a garota do posto e pediu ajuda para ele para se livrar do corpo. Eles então o enrolaram em um lençol e a levaram para dentro de uma região de mata, onde a enterraram. Com esse depoimento, finalmente a polícia poderia acusar o Jeffrey contra o caso da Jéssica. Esse primo Kevin também foi acusado de cúmplice na ocultação de cadáver, sendo condenado a 476 dias de prisão, ao máximo de 5 anos de liberdade condicional, sendo obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica. Várias buscas foram feitas, mas nunca encontraram o corpo da Jéssica. Mas mesmo assim, o Jeffrey e seu primo foram acusados e condenados. Em 16 de maio de 2018, então aconteceu o julgamento do Jeffrey. Mesmo sem o corpo da Jéssica nunca ter sido encontrado, ele foi acusado pelo crime contra ela, pela tentativa de sequestro contra aquela menina de 16 anos e por aqueles outros crimes que foram solucionados e relacionados a ele por conta de todo aquele material encontrado em seu computador. Ele então foi condenado à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Após o caso, em 6 de dezembro de 2013, a Lei Jéssica Heeringa foi aprovada a pedido dos pais da Jéssica,
obrigando assim que todos os postos de gasolina e lojas de conveniência que funcionam entre as 23 horas até as 5 horas da manhã deveriam, obrigatoriamente, ter câmeras de segurança ou pelo menos 2 funcionários trabalhando juntos. A dona do posto instalou câmeras de segurança no local após o sequestro da Jéssica. E esse foi o triste caso de hoje. Vocês acreditam que realmente ele é culpado? Escrevam nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o nosso próximo caso.